Estou lendo um estudo acerca de Jeremias, capítulo 6, a partir do versículo 22. A descrição do inimigo caldeu, os babilônios, iniciada em 4 do 5 ao 7 e 5 do 15 ao 17, 6 do 1 ao 8, é ampliada aqui e é repetida em 50 do 41 ao 43. Ele é tão terrível que Jerusalém deve pôr vestes de lamento, versículo 25, aterrou por todos os lados. É uma frase característica de Jeremias 20.3, 46.5, 49.29, também Lamentações 2.22, Salmos 31.13. As primeiras profecias mostram que Jeremias estava bem consciente do seu papel de teste de fogo para a nação. A recusa deles, no entanto, significa que o processo não está completo e que o povo é prata rejeitada e, como tal, é rejeitado pelo grande depurador. 4. Confiança fatal no templo, 7.1 a 8.3. O templo central era considerado sacrossanto. Pensava-se que o Senhor salvaria o templo, a sua cidade e o seu povo, porque o seu nome estava lá, como havia feito nos dias de Ezequias, quando os assírios cercaram a cidade em 701 a.C. Visto que não há menção clara de uma ameaça babilônica imediata, alguns interpretaram estas mensagens até 10.25 como dirigidas àqueles que mostram meros sinais exteriores de reforma na época de Josias. Outros se associam com a festa da colheita em uma época posterior de incertezas após a ascensão de Joaquim, 608 a.C., confira 26.1. A confiança no templo em si se torna idolatria. Mais uma vez, o povo é instado ao verdadeiro arrependimento mostrado pela vida de acordo com as exigências de Deus, senão a destruição e o exílio são inevitáveis. Letra A. Advertências contra a adoração meramente cultual, 7 do 1 ao 20. A forte mensagem corrijam a sua conduta e as suas ações, os hábitos estabelecidos e as atividades individuais que servem para formá-los. Mais uma frase característica de Jeremias. É dirigida principalmente àqueles que estão entrando como adoradores no pátio do templo. Confira 26.1. A ampliação desse apelo, versículos 5 ao 7, ressalta que o estilo de vida correto precisa ser demonstrado por meio da ação social adequada. Procedimentos ímpios acabam machucando o inocente, como no caso dos homicídios, sangue derramado cometidos por Joaquim, confira 26.23, versículo 3, levantar cedo e falar, enviar, etc., é uma característica da urgência e da diligência de Jeremias em executar a sua missão. E aí vai dar as referências aqui, 25, 11.7, 25, 3 a 4 e daí por diante. E ainda outros textos semelhantes aos de Jeremias, que é 2 Crônicas 36:15. Versículo 4. Este é o templo do Senhor. Talvez fosse o grito repetido em êxtase pelos adoradores, despreocupados no templo, cuja teologia é assim resumida, ou para maior ênfase, ou como slogan dos falsos profetas. Até mesmo afirmações verdadeiras podem se tornar mentiras pelo abuso. A casa de Deus deixa de ser sua casa se é tomada como refúgio por aqueles que continuam no pecado. Versículo 10. Certamente Deus está vendo o que acontece e condena isso. Confira Marcos 11:17 e Lucas 19:46. Versículo 12 a 15. Ele não respeita construções apropriadas indevidamente como o covil de ladrões. Versículo 11. Tampouco fecha os olhos para idolatria de qualquer tipo. Versículo 16 ao 20. A ilustração usada é o saque a Siló, versículo 14, ao norte de Betel, confira 26:6, realizado pelos filisteus, 1050 a.C., 1050 a.C., como é atestado pelas evidências arqueológicas da planta baixa, que é cópia do tabernáculo. Embora o símbolo da presença de Deus, a arca, estivesse lá em Josué 18:1 e em 1 Samuel 1:13. Deus abandonou o local, Salmo 78:60 e 16:20,
A ação do povo está além da possibilidade da resposta de oração, pois eu não o ouvirei. A idolatria persistente deles é tão ofensiva a eles mesmos quanto a Deus. Versículo 18. Adoração da rainha. Septuaginta, Hostes dos céus marcou a volta da deusa cananeia Asterote, ou babilônica Star. Olha, Star é Asterote ou Astarote, eu acho que aqui está Asterote aqui. Ou babilônica Star, né? Cananeia é Asterote, babilônica Star, é a mesma. Como parte da astrologia, Vênus, uma prática condenada em todo o Antigo Testamento. Então é idolatria condenada por todo o Antigo Testamento, já é claro para os idólatras, né? Que fala que é normal, que era cultuada pelos judeus e tal, mas isso é mentira, isso aqui é idolatria. Letra B, obediência e ou sacrifício. 7 do 21 ao 28. Alguns interpretariam o versículo 22 como revelando ignorância das leis fundamentais de Moisés, mas a preocupação presente do profeta é com prioridades. Os sacrifícios adequados, em contraste com os atos falsos, não dedicados a Deus, do versículo 18, são subordinados à verdadeira obediência, como também são consequências dela. A exigência suprema é ater-se ao amor e à obediência requerida por Deus, a lei e a aliança. Miqueias 6, 1 ao 8. Versículo 27 e 28. Visto que o povo continuamente deixa de responder ao desafio, o pregador precisa de encorajamento para perseverar, apesar do resultado conhecido de sua presente missão. Letra C, Lamento 7, 29 a 8, 3. Não somente a terra é profanada, mas agora também o templo. Isso leva o profeta a convocar um lamento nacional. E a olhar para os dias em que os resultados virão, acompanhe o uso dessa frase em 9:25. Deus faz o castigo ser adequado ao crime. Aqueles que estavam realizando dedicações e sacrifícios pagãos nos monturos em chamas da cidade, Tofete, não seriam nem mesmo enterrados nesses lugares profanos, ficariam insepultos, expostos aos mesmos elementos que haviam adotado. Essa é a vergonha e o horror derradeiros. Túmulos comuns cheios de ossos encontrados nas cercanias de Jerusalém podem ser a confirmação arqueológica do cumprimento dessa profecia de 589 a 587 a.C., como novamente em 70 a.C. Número 5, a trágica desobediência termina em condenação, 8:4 a 9:22. Letra A, o retorno, 8 do 4 ao 7. O poema, em forma de apelo, recapitula a situação do povo e o chamado divino ao retorno. A palavra voltar no hebraico sub ocorre 6 vezes nos versículos 4 a 7. Quando alguém se desvia do caminho, pode retornar. A ilustração escolhida é das aves que conseguem, em contraste com os cavalos de guerra que não o fazem. A resposta do povo é ignorância, alienação e violação da aliança, mas o meu povo não conhece. Versículo 7. Letra B. Líderes e liderados ambos falharam, que é o capítulo 8 a 8, 8.8 a 9.6. Declarar confiança na palavra de Deus quando ela é rejeitada é o mesmo que mentir. Os líderes carregaram uma responsabilidade muito pesada. A sua eficácia será conhecida pelos seus frutos. Alguns eruditos consideram os sábios uma classe diferente da dos escribas, ativos no reinado de Josias, 2 Crônicas 34:13, e agora mencionados como tais pela primeira vez, mas isso é improvável. Estes, unidos com os profetas e sacerdotes na proclamação da falsa paz. A Septuaginta omite os versículos 10 e 12. Estarão todos incluídos no castigo. A falta de frutos no ministério deles significa que lhes foi confiado por Deus ou lhes será tirado.
A falta de frutos no ministério deles significa que o que lhes foi confiado por Deus lhes será tirado. Confira a palavra dos tabernáculos, Mateus 25, 28, Lucas 8, 18. Versículo 14, 17. O norte já está perdido e retroceder mais ainda agora é impossível. A necessidade de cura lembra o castigo anterior de Israel nas águas envenenadas de Mara, Êxodo 15, 23. E as serpentes venenosas do deserto, das quais houve livramento, Números 21, do 6 a 9. Mas agora vou morder vocês, além da capacidade de cura, assim os versículos 17, 18 na Septuaginta. 8, 18 a 9, 1. Os dois primeiros mandamentos foram quebrados, nenhum outro Deus. Esse vislumbre da compaixão agonizante de Jerusalém revela a sua empatia, apesar da justa condenação da cidade outrora santa, como Cristo em Mateus 23, 37 e 38. Versículo 18. Possivelmente, por falta de cura, o meu sofrimento aumenta. Versículo 20. A oportunidade para o arrependimento pode passar. Mateus 27, do 1 ao 15 e Hebreus 12, 17. A colheita no hemisfério norte é feita em abril, junho, e as frutas de verão são colhidas em agosto. Isso também pode ser uma referência ao fato de que a época das campanhas militares havia terminado e que o Egito não tinha ajudado Judá, seu vassalo. Versículo 22. As perguntas retóricas do profeta sugerem a resposta da lei e 2 do próprio Senhor. 9 do 2 ao 6, o adultério viola o 7º mandamento. Versículo 2, e a traição predominante e o engano, o 9. Como consequência, o pecado se espalha, expresso em falas mentirosas e terminando em todos fazendo o papel de Jacó. O enganador, versículo 4, confira Gênesis 27, 36. E se alienando de Deus. O capítulo compare, quer dizer, Tiago 3, acerca dos efeitos sociais do pecado. Se, apesar de sua compaixão, Deus precisa castigar. 9 do 7 ao 22, a vindicação é intercalada com chamados ao lamento por parte das mulheres, para as quais o lamento não será uma preocupação meramente profissional, mas pessoal. Lucas 23, 27 e 28. O autor talvez tenha em mente uma fome e escassez grave ou um cerco por parte do inimigo. Número 6, o Senhor é soberano, 9, 23 a 10, 25. Versículo 23. Isso pode ser uma retomada do versículo 12. A única razão para orgulho é o conhecimento pessoal de Deus e do seu amor leal, Neb, devoção infalível, sua justiça e retidão. Esse é o princípio da verdadeira sabedoria nas questões nacionais, pessoais e da igreja. 1 Coríntios 1, 30 e 31, 2 Coríntios 10, 17. Sem isso, os que carregam o sinal exterior de associação com a aliança na realidade estão fora dela. Compare o versículo 26 com 49 e 32. Israel não receberá tratamento melhor do que as nações estrangeiras, cuja causa é julgada nos capítulos 46 a 52. Esse conhecimento de Deus é diferente da astrologia estrangeira e dos ídolos indefesos feitos e movidos pelo homem. Versículo 6 a 16. Essa forte denúncia da idolatria pode bem refletir as palavras de Isaías e amplia Salmo 135:5, mas não há razão alguma para considerar esses versículos posteriores a Jeremias. Versículo 9, Tarsis, provavelmente Tartesso, na Espanha, 700, Cartago. Outros estudiosos explicam como navios de carga, minério, ufaz refinado e não um erro de cópia de Ofir. Versículo 10. Esse versículo está em aramaico, talvez como
uma resposta popular aos idólatras ou uma explicação adicional, nota de rodapé, para os estrangeiros. O profeta destaca a singularidade do Senhor Deus como Criador e sustentador de tudo. Versículo 6,16. Ele é diferente como Criador de Jacó. Ele precisa ser a força e o esteio de todos os homens. Versículo 17 a 25. No apelo final, o profeta se identifica com o povo sofredor quando inicia o exílio. E eles passam por regiões habitadas por nômades. A condenação vindoura estimula uma oração que as nações deveriam ter feito em submissão. Versículo 23. Aceitando a correção antes que fosse tarde. Versículo 24. E somente então, orando pela derrota do inimigo. Versículo 25. Como prometido na lei, Deuteronômio 30, do 1 ao 10. 7. Quarta mensagem, a aliança, capítulo 11, 1 a 12, 17. Letra A, a aliança é anunciada, 11, do 1 a 8. Judá recebe a advertência da necessidade de obedecer à aliança que Deus deu a seus antepassados, senão as maldições de julgamento que a aliança continha, prefigurando o castigo sobre os desobedientes, seriam anunciadas e executadas. A expressão desta aliança, o versículo 2 pode ser uma referência geral à aliança feita no Sinai. Versículo 4, embora a maioria dos comentaristas argumente que seja o livro da lei, geralmente, mas não seguramente identificado com Deuteronômio. Descoberto por Ilquias durante o reinado de Josias e transformado em base de sua reforma, confira 631 a.C., 2 Reis 22 e 23. Alguns datam essa profecia do reinado de Joaquim antes da derrota dos egípcios diante dos babilônios em Carquemes, em 605 a.C. Versículo 2 ao 5. A antiga aliança sinaítica exigia renovação constante, como no caso de Josias, 2 Reis 23, 2. Como todas as alianças e tratados do Oriente Médio, ela contém maldições para os desobedientes, versículo 2, e promessas de bênçãos para os obedientes, versículo 5. Surgiu de uma situação histórica específica, versículo 4, eu os tirei do Egito. O seu propósito principal foi um relacionamento estável, segundo a lei, entre o suzerano e o vassalo, vocês, meu povo, e eu, seu Deus. A ratificação era feita por consentimento público, amém, e por meio da ação concordante com as estipulações listadas na aliança. Versículo 4, a fornalha de fundir ferro se tornou símbolo do sofrimento na escravidão. Deuteronômio 4:20, 1 Reis 8:51, Isaías 48:10. Versículo 5, uma terra onde manam, parte da aliança original, que é mencionada fora do Pentateuco, somente aqui, 33:22, e em Ezequiel 20, dos 6 ao 15. Não, 6 ao 15 não, 6,15. Né? Versículo 6 ao 8, a aliança exigia constante proclamação das suas exigências de obediência e dos perigos da deslealdade. Enquanto Deus sempre havia cumprido suas promessas dadas com juramento, a terra que vocês hoje possuem, o povo tinha negligenciado as suas. Versículos 5 e 6. Eu acho que esses suas aqui é as duas, né? O povo tinha negligenciado as duas, mas tá suas. Vamos. Ele tá falando de alguma coisa. As suas, né? Sim, né? No caso, o sentido tá falando de promessas, né? Enquanto Deus sempre havia cumprido suas promessas dadas com juramento, o povo tinha negligenciado as suas. Ah, tá. Então, enquanto Deus sempre havia, Deus cumpre promessa e o ser humano não cumpre a promessa. É isso que tá falando aqui, né? Versículo 6, nada consta em outros textos acerca de uma missão de pregação de Jerusalém. Não, pregação de Jeremias fora de Jerusalém. Versículo 7 e 8.
Esses versículos são abreviados na Septuaginta e mesmo assim eles não obedeceram, visto que as palavras foram violadas por meio de apostasia. Nada restou a não ser a implementação da maldição anunciada sobre o malfeitor. A aliança é violada, 11/9-17. Deus já está vendo que, apesar da recente cerimônia pública, é apenas temporária de renovação da aliança sobre Josias, há uma conspiração para se rebelar e voltar aos antigos caminhos da idolatria. Versículo 9 e 10. O povo desprezou a sua história. O juízo é afligido tanto por Deus quanto por eles mesmos, de modo que é um ato hipócrita orar a Deus por livramento ou entrar no seu templo para adorar. Versículos 14 e 15. Confira 7:16, versículo 12 e 13. Os que não são deuses não poderão ajudá-los, apesar da sua grande quantidade dos santuários e altares nas ruas, né, que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal. Mais de 830 altares desses são atestados na Babilônia contemporânea. Versículo 15. O hebraico é obscuro, o que o meu amado vem fazer no meu tempo quando realiza maquinações abomináveis. Você vai se alegrar quando vier o desastre. O ritual não é proteção na época de catástrofe. O plano de Deus para o seu povo, oliveira verdejante. Versículo 16. Amado, versículo 15, era muito diferente. A alusão aqui é a queima intencional de oliveira quando se torna infrutífera. Letra C, as traumas contra o profeta, 11:18-12:17. Nesse antegosto da oposição, Jeremias teria de enfrentar a linguagem que faz eco de Isaías 53:18-23. Embora estivesse voluntariamente em perigo, como um cordeiro errante, Deus lhe diz o que está por vir. Pode ser que o profeta fale primeiro, depois o povo, depois Deus, na trama maquinada por parentes e vizinhos para voltar aqui. Pode ser que o profeta fale primeiro, depois o povo, depois Deus, na trama maquinada por parentes e vizinhos para matá-lo. Jeremias prefigura Cristo, que disse que um profeta não tem honra na sua própria terra e que os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Mateus 10:36. Observe as semelhanças. O sofrimento como de um cordeiro, sua vida sendo perseguida por aquele que perseguida por homens de sua própria cidade, a mesma rejeitada. A oposição em Anatote pode, em parte, ter um fundamento histórico. Os sacerdotes da casa de Abiatar foram depostos e em seu lugar foram colocadas e estabelecidas ali estabelecido ali os filhos de Zadok sob o domínio de Jerusalém. 1 Reis 2:26. Além disso, o profeta deve
ter apoiado em uma repreensão do seu santuário local durante as reformas de Josias. O apelo para a vingança divina não está baseado tanto em razões pessoais, quanto nova vindicação da mensagem de Deus por meio do seu mensageiro. Versículo 21. Isso foi prometido e se cumpriu no ataque posterior aos babilônios. Versículo 19. A árvore e a sua seiva ou alimento. Algumas versões trazem o seu fruto. O Targum interpreta isso como coloquemos venenos na sua comida. Versículo 23, confira Esdras 2:23, que mostra que 128 pessoas retornaram a Anatote após o exílio. Primeiro, as confissões de Jeremias 12 versículo 1 ao 6, o primeiro ao 6. Na sua conversa com Deus, Jeremias enfrenta a antiga pergunta da razão de os ímpios prosperarem e os incrédulos terem tanto sucesso. Não obstante, ele reconhece que precisa comprometer-se com a presciência e justiça de Deus. Gênesis 18:25. Contudo, por que deveria a natureza sofrer em virtude do desprezo demonstrado ao Todo-Poderoso pelo homem? A resposta de Deus serve para fortalecer algumas para a oposição foi cruel e com frequência mais útil. A resposta de Deus serve para fortalecer Jeremias para a oposição mais cruel e com frequência mais sutil por parte de sua família que o engana e persegue. Sua atitude traiçoeira está em grande contraste com a fé e a firmeza do profeta. Versículo 5. Se ele tropeçar em casa agora, como vai se comportar mais tarde em Jerusalém? Podemos aprender que Deus nunca chama um homem para lutar contra cavalos, se não os treinou antes para lutar contra homens. Que Deus nunca enviou um homem para os ermos do Jordão antes de treiná-lo. Nos versículos de paz, C10, C.G. Morgan Studies in the Prophecy of Jeremiah, Matagais e a trombeta viçosa da planície em volta de Jericó, frequentada até um século e meio atrás por lesões e outros animais selvagens. Confira 49:19. Então aqui vai para o capítulo 12, 7 ao 13.